Shalom, shalom, meus irmãos. Como vai a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz do Senhor. E agora, mais um falando de Bíblia com ele que foi o primeiro aqui no podcast, Pastor Albert Ferreira. Que alegria poder recebê-lo. Mano, alegria minha, Pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia. A gente veio aqui, né, no início do projeto, agora a gente está aí, celebrando um tempo muito mais favorável do que aquele. Deus abençoe sua vida, abençoe você, a você que é inscrito no canal, Deus te abençoe. Alegria, irmãos, de poder estar aqui com ele que foi o pontapé inicial aqui do nosso bate-papo no podcast, contou a sua história, suas experiências, contou sobre a questão de uma grande perda que ele teve do seu filho. Todavia, eu lembro da frase: perder e não se perder com aquilo que perdeu-se é ter fé sobrenatural, não é verdade? E nós vamos a mais um bate-papo hoje aqui, com muita alegria. Versículo do dia para a nossa abertura de bate-papo é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo de número 1, o verso é o de número 3. E abrindo o nosso bate-papo, Pastor Albert, o senhor acredita que um povo mal instruído, que não busca o conhecimento das Sagradas Escrituras, pode ser uma presa fácil para os falsos profetas e falsos ensinadores? Pastor Paulo, isso é bacana da gente falar, porque um dos primeiros sinais acerca da vinda de Cristo é o falso ensinamento religioso. Jesus disse que surgiriam falsos profetas que eles enganariam até escolhidos. Se a gente pegar o contexto da Bíblia, a gente vai ver que o povo não foi destruído por causa do pecado, né? O pecado faz separação. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o problema da nossa geração é a geração de que fala daquilo que não conseguiu ouvir. Porque se a gente reproduz o que a gente ouve, essa geração está ouvindo o quê? Então a gente está vivendo um tempo difícil de um povo que não quer absorver conhecimento. Não quer absorver as Sagradas Escrituras. Porque você vai ver um culto que o cara só revela, é um culto extremamente lotado. Mas o cara que quer pregar, o cara que quer ensinar a palavra, o povo tem essa resistência. E eu entendo, eu acredito que Deus use profetas, eu creio que existam profetas ainda nesse tempo, eu conheço muitos profetas, mas o meu problema eu não posso ir para a casa do Senhor em busca de um profeta. Eu preciso aprender a sagrada palavra do Senhor. Uma definição de igreja, não sei se eu disse aqui da outra vez, a melhor definição de igreja que eu já tive, que eu já ouvi alguém falar, ouvi Code, já ouvi Vice-Deus, Jesus Júnior, muita gente tentando definir a igreja, mas a melhor definição de igreja para mim foi do bispo Edir Macedo. O repórter Cabrini perguntou para ele se ele tinha orgulho de ter fundado muitas igrejas no mundo inteiro. Ele disse: eu não tenho igrejas, eu tenho escolas. Aqui eles aprendem a como vencer na vida. Tá no YouTube isso, cara. Então, fechou. É o bispo sendo bispo. E a gente vê hoje assim, algumas pessoas quando chegam na igreja, na escola dominical, no culto de ensino, e elas falam assim: pastor Albert, mas no filme não era isso que estava dizendo, não. Na novela lá do camarada não era isso que estava dizendo, não. Eu falava: gente, vocês estão indo pela Bíblia, pelo filme ou pela novela? Como é que é isso? Já aconteceu alguma coisa assim? Tá embaçado, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, a internet ela é uma ferramenta extraordinária, né? Tanto que você tem um canal aqui com diversos inscritos, é uma ferramenta extraordinária. Só que o problema é que essa ferramenta ela precisa de uma mão para ser utilizada. Então, a mão que utiliza a ferramenta precisa de uma mente para raciocinar. Sim. Então, vai muito da tua mente, daquilo que você utiliza como ferramenta. Então, a galera não... Hoje já não é mais a Bíblia pela Bíblia. Hoje é o que o influência falou, mediante aquilo que a Bíblia deixou escrito. Tem até gente achando que a Bíblia tem que ser reavaliada, reescrita, atualizada, enfim. Aí a gente vê que tipo de parâmetro é esse de conhecimento que essa geração está tendo acerca da palavra do Senhor. Antigamente, tudo começava em Deus, tudo era Deus, tudo terminava em Deus. Hoje Deus já não é prioridade, né? E a palavra dele, principalmente. E eu vou te falar uma coisa aqui. A liturgia da gente, né? Eu sou pregador, né? Não prego, mas eu grito por aí.
E às vezes tem cultos, tem congressos que a gente vai e o cara chega lá 9h40 da noite e vamos ouvir agora a melhor parte. Vontade de matar um cara desse. A melhor parte, 9h40. Eu disse lá na igreja de onde eu estou pastor que agora a gente vai mudar a liturgia. A palavra não é prioridade? Então vai cantar um louvor e a gente vai ouvir a mensagem. Depois, se tiver que o pau quebrar lá para frente, quebra. Mas primeiro a gente vai ouvir a mensagem, né? Não é prioridade? Então vamos ouvir. Ou 2 mensagens no mesmo culto. Ou 2 mensagens no mesmo culto. Eu fui num culto uma vez, em uma igreja lá no Complexo da Penha, e o tema do culto era palavrão. Sentido pejorativo, né? Eu falei, caramba, que culto é esse de palavrão? Mas a minha mente que era poluída. Do sentido palavrão não era pejorativo, era que eram 2 mensagens e um louvor. E foi extraordinariamente... marcante, porque naquele dia ali Jesus salvou 20 e poucas vidas num culto que só tinha mensagem. E a gente vê uma galera hoje que é igual o suco de abacaxi, é muita espuma e pouco conteúdo, né? Como é que você avalia isso aí? A galera que fala. Até outro dia conversando com um amigo, citei o Martin Lloyd Jones, Pregação em Pregadores, quando ele faz a diferença do pregador, do pulpiteiro, que é o profissional do púlpito, do palpiteiro, que o cara dá palpite em tudo na Bíblia, mas não fala nada da Bíblia, e eu ainda seria o papagaio, que o cara ouve o pastor Albert pregando, aí chega lá no YouTube falando que Deus deu para ele na madrugada. Mas o problema é assim... Ainda fala que foi uma rema extraordinária de um tempo que ele cavou e só Jesus. A mensagem, assim, eu estava analisando isso vindo para cá. A gente não tem mais aqueles pregadores que antigamente a gente admirava. A Bíblia diz, e o cara citava um versículo e pá, né? Quem ainda tem esse estilo de pregação ainda é o pastor Nerildo Acioli, né? Nerildo é uma metralhadora de versículos, e eu mando um abraço para ele também. Eu não tenho muita intimidade, mas também sei que é um pastor que prega como a Bíblia diz, que é o pastor Gilvan Rodrigues. Sim. É um excelente pregador, né? Estou falando do nosso cunho pentecostal. E o pastor Erivaldo de Jesus, né? O Erivaldo. Erivaldo, caraca. Falando aqui do nosso cotidiano também, o pastor Edivaldo Nascimento. Né? Ilha do Governador. Então eu não estou falando besteira. Então hoje em dia as pessoas passam mais para a linha do raciocínio, da influência filosófica na mensagem, que é um peixe espinhoso, né? Que às vezes o cara, através de um pensamento, ele não põe o contrapeso naquilo que diz a palavra. Eu vou te citar um exemplo aqui agora. Exemplo bacana. Tem um vídeo circulando, inclusive um amigo meu mandou ele ontem para mim, né? Mandou no status, aí eu li o vídeo de um cara, parece que é um angolano. E ele fala assim: Jesus disse que nós somos obrigados a perdoar, mas ele não disse que nós deveríamos ser obrigados a conviver. Cara, esse vídeo tem muitos compartilhamentos na internet. Esse amigo postou para mim, mano, segura aí, isso é capcioso. Você está reproduzindo um negócio, Jesus não disse para não conviver, mas ele conviveu, pô. Ele conviveu com quem ele perdoou. Tanto ele conviveu que ele disse que nós não ficaríamos sozinhos, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, calma aí, perdoar e não conviver? Então é uma coisa que você ouve e você não pesquisa. A nossa geração não é bereana, não vai pesquisar. É a geração que se entope daquilo que Deus não diz e depois quer reproduzir aquilo que Deus não fala. E eu tomei um pau lascado outro dia atrás porque o camarada lá botou lá: você cavou o poço, mas quem não te ajudou não pode beber da água do teu poço. E citando a fonte lá que a samaritana estava indo pegar água. Eu falei, mas quem cavou aquele poço foi muitos anos atrás. Foi Jacó lá, eu falei, cara. Aí, eu falei, rapaz, ele não entendeu que o poço é um legado. Ele estava falando de esse evangeliquez que a gente vai de persuasivo da questão filosófica e também do revanchismo, isso, né? E aí o cara fala assim, não, pastor Albert é bom para mim até enquanto ele me favorece. Quando ele não me favorece mais, já eu não é bacana, escanteio, não é bacana. Isso é muito do pensamento pós-moderno. Aí o que a gente consegue? A gente resume nisso. Aí a gente vê aí a evidência da galera falando em nome de Deus sem ter Deus na vida. Que são os falsos profetas, que têm aparência, mas na realidade não tem nada de Deus, né? Porque
Porque eu acho que a geração ainda é sedenta. Sim. Né? Porque a gente vê aí o culto dos malandros da fé lotados, os caras das lives aí. E desculpe você que faz live para arrumar dinheiro dos outros, pedir pix, pedir dinheiro. Você é um vagabundo, você é bandido, cara. Você não merece usar a palavra de Deus porque não existe retidão na sua vida. Né? Você não vai ver Jesus ficar pedindo dinheiro em relação nenhum ao seu ministério. Na realidade, Jesus também era ajudado. As mulheres do ministério ajudavam. Mulheres. Paulo também era ajudado. Mas você não vê esses caras aí se expondo para pedir dinheiro. E agora é uma exposição pedir dinheiro. Por quê? Porque a galera está sedenta. A galera precisa ouvir uma palavra consistente. E o que é que liberta a gente? Não é a palavra que vai na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir as intenções do coração? Aí a gente vê uma galera de uma igreja cheia, mas o povo vazio. Uma igreja cheia de gente doente com as enfermidades do século, que são... nunca se houve uma geração tão depressiva como essa, uma geração ansiosa, e é uma enfermidade que contrapõe os princípios cristãos, principalmente bíblicos. Porque tanto Paulo quanto Jesus tratou de ansiedade, cara. Paulo tratou isso falando na igreja de Filipos, e Jesus falou isso na oração do Pai Nosso, cara. Sim. Na oração do Pai Nosso. Então como é que é a gente associar a ansiedade e coisa? Aí a gente vai para a igreja, vê um cara lá atrás num Pix, vê o cara atrás de uma oferta, nunca vai dizer para você o que você precisa ouvir, mas o que você gosta de ouvir, para te emocionar e arrancar o teu dinheiro, pô. Agora, por favor, vê se a sua vida muda através de uma revelada, de uma profetada ou através de uma mensagem pregada. Esse é o segredo. E tem mensagem que marca, né? Mensagem que passa 10 anos, passa 15 anos e ela continua gritando dentro da gente. Eu tenho várias mensagens que marcaram a minha vida. Pastor Anderson de Bento Ribeiro pregou uma mensagem sobre cantares. Perdão, quem pregou sobre cantares foi Maurício Sena. Falou sobre as estações da vida do crente, inverno, sim, verão. Cara, sempre quando eu encontro com ele, eu falo, que mensagem. E o Anderson de Bento Ribeiro, que pregou sobre Baruque, o cara que carregou a mala de Jeremias, cara. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Ó, a caverna não é o teu lugar, a minha graça te basta, esse aí. E tem gente que prega depois dele, o outro que pregou lá, e falando da genealogia de Jesus, depois que o outro pregou 15 dias antes, não sabia que o outro tinha passado, esse Jesus. Mas vamos lá, o que está faltando à igreja de hoje? O senhor que tem andado aí bastante congressos no Brasil, que vai de igreja batista, assembleia, igreja mais tradicional fechada, igrejas um pouco mais... Em alguns lugares, pastor Paulo, não são todos os lugares, eu não estou aqui generalizando para que não haja apedrejamento, mas em alguns lugares, e você que está nos ouvindo aí, você sabe o que eu vou te falar, está faltando temor. Está faltando temor. A gente está brincando com aquilo que é sagrado. Aí provavelmente o seu público não seja só pentecostal, provavelmente nós tenhamos alguns que sejam reformados, a gente respeita a teologia reformada, a gente respeita a teologia pentecostal, a gente respeita os worship, a gente respeita a galera, a gente está aqui não para debater acerca de princípios teológicos, mas está faltando temor. A galera está brincando muito com aquilo que é sagrado. E isso é tão verdade que nunca se houve tanta evidência do stand-up comedy gospel. A gente antigamente que considerava as coisas de Deus bem sérias, que não deveriam ser mexidas, o nosso cristianismo ele descende, o senhor sabe melhor do que eu, né? Descende do judaísmo. Né? Muitas coisas é absorvida do judaísmo. E aqueles princípios judaicos de temor, de não falar o nome de Deus, de tal, a gente não tem nada disso. A gente conta piada com o nome de Jesus, o cara vai lá, conta piada, ganha dinheiro, a gente quá, e depois a gente está na ceia. Chorando pelo corpo, pelo sangue. Né? Enfim, então está faltando temor. E o temor, biblicamente, é o princípio da sabedoria. Sabedoria. É uma das coisas que... Então, se não tem temor, não tem sabedoria, filho. Se não tem sabedoria, tenha muita liturgia. E aí você tem um problema sério porque a galera acha que pode se levar a Deus de qualquer forma. Eu li outro dia um artigo do Jean Paolo, da Escola Pretoriana lá em Roma,
falando sobre o Evangelho à la carte, a gosto do cliente. Sim. Isso é um artigo Fernandes Lopes fala muito sobre isso também. Ele fez esse artigo em 2008 para 2009 e eu estava numa consulta dentária. E enquanto estava esperando a minha vez, eu peguei a revistinha. Quando eu fui ler, eu falei, rapaz, camarada é esse aqui, o Jean de Paulo. E fui procurar alguns outros artigos dele. Cara extremamente bíblico. E aquilo me chamou a atenção, porque as pessoas vão aonde se parece com os seus devaneios. É uma igreja para cada um hoje. O senhor concorda com isso? É uma igreja para cada um, verdade. É uma igreja para cada gosto. É uma igreja para cada cliente. E aí eu acrescento do livro Veneno na Panela. Né? Se você não leu, Fernandes Lopes, leia. Ele diz que a igreja virou um balcão. E o pastor é o vendedor e os crentes são os clientes. Caraca. Enfim, a gente precisa rever esses conceitos aí, cara. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Que aí a gente parte também do princípio daquele evangelho ostentação, né? O evangelho é medido pelo resultado. O problema não são os meios, o problema é o resultado. O problema não é como eu cheguei, o problema é que eu cheguei. Não é o que eu deixei para trás. Não é quem eu atropelei, quem eu falei mal. O problema sou eu. A ponto de alguns que vivem do altar, né? Ostentar e passar por cima daquele irmãozinho lá, coitado, que está dando um dízimo sofrido no final do mês, que é fiel, que às vezes a galera que do alto escalão não é tão fiel quanto a galera da formiga ali de baixo. Aí vai o pregador lá, recebe uma oferta bacana, eu vivo da oferta, eu também vivo. Não estou falando mal disso, mas estou falando da ostentação. Aí o cara vai lá, compra o carrão, mora na Barra, compra o relojão, aí fica segunda-feira, enquanto tá todo mundo se lascando, jogando futebol, fazendo churrasco. Aí, mano. Buscando a Deus na praia. Igual um camarada botou lá uma foto de sunga. Não, uma foto Cara, é tanta coisa que... O cara colocou uma bermuda, botou sem camisa, um negão, um óculos e tirou uma foto e expôs isso, um pregador, falando, cuidando do templo. Tava dizendo que estava saindo da musculação. Entendeu? Então, aí dá respaldo para tantas outras coisas que acontecem na igreja e a igreja perde a credibilidade. Infelizmente, hoje, o movimento pentecostal brasileiro dá muita ferramenta para o povo. Deixa eu ratificar. O movimento pentecostal perde a credibilidade. Algumas igrejas ainda têm muita credibilidade. Muitos pastores de igrejas históricas ainda têm palavra de pastor. Alguns pastores também que são pentecostais, que são crentes, mas por causa de todos pagam, né, Paulo? E pregação e pregadores. Qual o seu avaliativo? Como é que você enxerga esse trem aí? Eu vou falar uma coisa que é uma frase, né? Provavelmente isso aí vai, né? Eu acredito que eu não vivo tudo que eu prego. Eu acho que ninguém vive tudo que prega. Mas eu tenho obrigação de aprender com aquilo que eu estou falando. Sim, caraca. Porque se aquilo que eu prego não é absorvido por mim primeiro, é melhor que eu não fale, né? Mas eu sou de uma escola diferente. Eu sou de uma escola antiga, né? Sou de uma escola que você subia com a perna tremendo. Sou de uma escola que a gente observava e tinha responsabilidade com quem estava ouvindo. Porque uma mensagem de domingo, ela vai nortear a vida do cara durante a semana inteira, né? E qual é o problema hoje de alguns, não estou falando de todos, mas de alguns pregadores? E se você não gostou, se sirva da carapuça. É que eles não têm compromisso com a mensagem, eles têm compromisso com a oferta. Com deixar a porta aberta, porque eles usam a igreja porta aberta. Você usou um termo da outra vez aqui, a igreja que é corrimão de pregador. Corrimão de pregador. É a igreja que o pastor não prega e toda semana tem um pregador lá e a gente vai ter dificuldade de entender que tipo de ovelha o pastor está tendo porque ele não consegue dar voz à igreja. É aquela igreja que o pastor é só o administrador, ele não é mais um pastor. Mas enfim, isso... Neu Barreto fala isso, né? Vou usar aqui, vou dar um spoiler. Igrejas miseráveis produzem crente doente. É oferta e procura. Então, cada igreja tem um pregador que merece. Eita lá, esse é o pastor Albert Ferreira, Ministério Vida pela Vida, lá do projeto Lucas 2219. Eu já estive lá por 2 vezes. A obra está caminhando.
Deus está abençoando lá o projeto, a igreja, os membros. Eu sou uma testemunha ocular. O pastor Albert, ele não é muito de falar nessa questão, eu gosto de falar, porque é um projeto de Deus, né? É um alento de Deus para aquela comunidade. E eu chorei, rapaz, no dia que eu fui lá, a última vez, o pessoal ficou me olhando porque que eu não queria almoçar. Eu fui o último a sentar junto à mesa e eu fiquei olhando ali, paquerando as salas que estão sendo construídas e me imaginando ali as crianças que irão chegar, seja para estudar, seja para praticar um esporte, e como é importante a vida da igreja para as novas gerações. As pessoas só se preocupam com ali e agora. O que aconteceu no culto? No final deles, muita gente não sabe nem o que se leu na palavra introdutória, nem o que o pastor pregou. Mas tem gente que ainda guarda. E eu fiquei olhando e falei assim, Deus, aquilo que eu não tenho... Você percebeu que você estava lá pregando lá, ninguém levantou, ninguém foi beber água. Pelo contrário, o povo está lá conferindo. Bereano, a Bíblia aberta, você faz um apontamento e a galera, tanto os mais jovens quanto os mais adultos, e para alguns é até assustador você pregar numa igreja em silêncio e só depois que eles entendem dar glória a Deus. Porque eles te avaliam para saber se o que você está falando é bíblico, até porque se vem de Deus. O que tem, né? E pregar perto do pastor Albert é sempre difícil, né? Aí também, né, nesse caso do projeto, isso aí foi a terapia, né? O projeto é a nossa terapia. Então tem que fazer com muito esmero, tem que fazer com muita dedicação. E eu tenho muita responsabilidade. Eu não quero uma igreja, eu não quero uma hiperigreja, uma mega igreja. Eu não quero. Primeiro, que eu não tenho capacidade para isso. Segundo, que eu não tenho desejo. Se eu conseguir levar 70 comigo para o céu, para mim já é o suficiente. Trabalho. É melhor levar 70 do que não levar ninguém até eu me perder. Então, assim, o projeto está lá, está funcionando com as nossas limitações, mas o propósito que eu tenho é de não receber ajuda de ninguém. Não existe uma atuação política. Sim. Não existe uma atuação miliciana de algum traficante que chega lá e banca. Não, lá é a oferta da liberalidade dos irmãos, quando sentem e ofertam. É a ajuda que Deus toca no coração de alguém, estou mandando uma oferta e a gente vai vivendo. Um outro sim, um adendo, porque a gente está falando de pregador. Então eu vou despejar aqui Eu conheço diversos pregadores. Diversos, ou a maioria dos que pregam aí, estão pregando, e eu conheço todos eles. Não tenho intimidade e relacionamento, mas todos eles sabem da minha história. Nenhum. Se eu contar numa mão, e se sobrar 3 dedos é muito, de algum que chegou lá e falou, vou mandar uma oferta para aí. E os caras vivem do altar, velho. Mas se tem uma mega igreja que pede uma oferta, uma inscrição para o negócio, eles estão lá na primeira fila. É o êxodo da galera que precisa aparecer, estar diante do cara para poder falar, tô aqui, tal. E não vou nem tocar nesse assunto. Mas tem nego que se arrebentando aí, que foi morar na Barra, foi morar no Recreio, porque precisa ostentar. Eles não têm casa para morar, mas eles têm carro importado, eles têm relógio importado. Aí veio a pandemia e os malucos tiveram que voltar. Porque não sustentam um aluguel de R$ 2.500, mais condomínio de 1.000, mas não sei o quê. Porque na Baixada Fluminense, o filho da gente, eu não tenho mais filho pequeno, mas o filho da gente, a gente dá 10 conto. Ele vai na padaria, compra um sorvete, vai ali, compra uma bala, e é rico. 10 conto da favela, o cara é rico. É? Agora lá, o cara vai descer no condomínio para comprar um sorvete, o pai dá R$100. E como é que sustenta essa parada? Não sustenta, cara. Sorvete mais baratinho é 20 e pouco. Entendeu? Isso, 2 bolinhas lá, não, muito 2 mal. bolinhas. Eu fui num lugar... Uma casquinha ruim. Como é que é o nome daquele lugar lá perto de Itatiaia, que todo mundo Penedo. vai? Aí fui em Penedo tomar um sorvete, lá um sorvete. Rapaz. Rapaz, 2 bolas de sorvete deu R$56. Vou falar o nome também lá de sorveteria, não. Não vai não. A gente conhece. Irmão, aquilo é o devorador, irmão. Já no caminho tem aqueles restaurantes ali que para ali para dar uma abastecida e tal. Um refrigerante com salgadinho lá. Dá não. 30 e poucos reais. Sangue de Jesus tem poder. Vou voltar pra favela. Um potão de sorvete daquele da tal, da marca tal. A gente come e leva pra família inteira. Todo mundo fica feliz. As crianças vêm, brinca de bola, cai o biscoito no chão, cata o biscoito no chão. É um negócio complicado. Mas, na verdade, quando eu falo pregação em pregadores, meu pastor,
Para alguns, a pregação está vulgarizada, porque o cara não se esmera. É nítido. O cara é papagaio. É nítido. O cara não é um profissional do púlpito. O cara não é um cara que se esmerou, sabe falar bem. O cara fez uma teologia. Porque o que mais me incomoda são líderes hoje. O cara foi itinerante, trabalha com a pregação, prega até hoje. E o cara hoje é pastor de igreja. Igual eu tenho um amigo, o cara só vive falando mal de quem faz teologia. Ele diz, todas as vezes que alguém, ele coloca lá no Instagram dele, faça pergunta, e alguém pergunta, pastor, se eu me inscrever no curso de teologia, o senhor me dá a carta da igreja dizendo que eu sou membro? Aí ele fala assim, não, você não precisa disso. Ué, mas ele não entendeu. Como é que ele prega sem usar a teologia? É isso que eu não entendo. A teologia prática, ela é isso. Você faz teologia o tempo todo. Sim. Apesar do momento... A escola bíblica dominical é teologia. Teologia. As pessoas não entendem que pregar é ensinar. Por exemplo, você vai falar do camarada lá que era príncipe da sinagoga, mas no outro evangelista diz que ele era chefe, o outro diz que era principal. O cara já teologizou. O cara já começou a fazer uma exegese. Porque um fala que é príncipe, o outro... E ele destaca o título do camarada. Só que os camaradas... Eu não consigo entender por que os caras têm essa guerra, esse preconceito tão grande de dizer, tipo assim, pro membro, não tenha conhecimento. Eu não sei se ele tem medo do cara superá-lo. Eu não sei se ele tem medo do cara sair fora do cabresto dele. Eu não sei se ele tem medo do cara vai se revoltar porque ele vai ver que o cara não prega muito a Bíblia. Sim. E aí o cara vai falar assim, por que eu tô fazendo essa igreja? É porque, na verdade, eles têm a associação do esfriamento, né? Alguns pastores têm a associação da teologia com o esfriamento, né? Então, assim... e por que o esfriamento? Porque depende muito do filtro de quem está ouvindo, de quem está aprendendo. A teologia só mata quem já está morto, pô. Eu não vou... Eu sou pentecostal, eu sou carismático e não vou... Eu não vou para uma sala de aula e vou sair da sala de aula frio, pensando... Porque quem vai para uma sala de aula de uma faculdade teológica, tá lá um professor falando de cristologia com um cigarro na mão, pô. Um professor lá falando do Espírito Santo e o cara é de um segmento diferente do nosso. Homoafetivo. Essa pode. Homoafetivo, tem lá o cara lá que é padre, tem outro lá que é católico, tem outro que é ateu, pô. Como, por exemplo, em Harvard agora, né? Em Harvard agora, se eu não me engano, semana passada, o reitor, não sei se foi reitor que foi eleito, depois a gente pesquisa, mas alguém que foi... o capelão. Capelão é ateu, pô. Harvard, que doideira. Universidade protestante, a maior do mundo, né? A mais respeitada. Então, quer dizer, a gente tem que ter esse filtro para chegar na sala de aula e entender que o que a gente está vivendo ali é o melhor, é uma imersão na Bíblia. Porque conhecer somente os versículos de capa a capa é bom você conhecer o pano de fundo, o contexto histórico, a linguagem de que ela foi escrita, o porquê que ela foi escrita, o Velho Testamento que aponta para Cristo, as cartas paulinas, o que sintetizou a nossa fé, as questões A gente até brincava na ligação, quando a gente falou antes de chegar aqui, sobre a questão do costume, que é a doutrina. E muita gente que apoiado no costume oprime todo mundo. Aí quando o membro começa a ler a Bíblia, que é a verdadeira doutrina, aí o cara dá pastor, eu vou abrir meu coração para o senhor. Eu acredito que a teologia para alguns fará muito mal. É um veneno mortal. Mas eu acredito que para alguns vai ser... Isso. O cara vai deslanchar, vai ser uma bênção para a sua igreja. Cabe ao pastor acompanhar o cara que está fazendo o curso. Agora também tem um segredo. O cara vai acompanhar quando também nem ele consegue fazer. E não gosta. O cara vai falar de soterologia, ele vai falar, você foi batizado de novo com o Espírito Santo? Né? Então o cara precisa ter um entendimento também, a não ser que ele tenha medo. Pastor Paulo, tem um princípio. O sucesso de um membro da igreja é o descanso do pastor, pô. Verdade. Porque é princípio, cara. Deus, até mesmo Jesus, o Deus que se revelou no Velho Testamento, Cristo, que foi o Verbo encarnado, se preocupou com a próxima geração, cara. Então, se eu morrer agora, quem é que fica no meu lugar? Se esse pastor, teu amigo, morrer, quem é que fica no lugar dele? Então, ele tem problema? Ele tem problema de araldite no banco? Ele tem medo de perder o lugar? Ele é esse tipo de gente que vai morrer com o cajado na mão porque acha que isso é honra?
Que nem um sacerdote no tempo de Israel morreu com o cajado na mão, que ele só oficiava até 70 anos, pô. Então, quer dizer, se você tá numa igreja que você não consegue produzir alguém melhor do que você, o seu serviço é vão, pô. Se a gente não consegue produzir alguém melhor, pô, o menino prega mais do que o pastor. É honra do pastor, cara. O trabalho dele tá bem feito. Saindo até dentro do nosso script. Vai sair. Isso é um problema da igreja brasileira. Não fazer sucessor. Não faz. Na hora que o presidentão morre, não faz. a confusão está armada. Em algumas denominações, votação, sistema episcopal, enfim, é diferente. Mas a maioria das vezes, a galera da comunidade, a galera não faz, cara. Não faz. E às vezes a bomba cai no colo da esposa do pastor. Verdade. E às vezes não está nem preparada, perdeu o marido, e aí, como é que faz? Ou se não, sem a votação, todo mundo acha que filho de pastor é pastorzinho. Aí bota na mão do filho do pastor porque é pastor, ele destrói a igreja. Que tem diversos casos de igrejas no Brasil que o filho do pastor não tinha chamado e ele destruiu a igreja. Mas tudo isso se resume em uma coisa só, pastor Paulo. O profeta que leva a mensagem, que não tem coragem de falar o que Deus está dizendo através da pregação. Cuidar da igreja é uma tarefa fácil? Com a pandemia surgiram muitas novas igrejas, o que dá a entender que parece ser fácil pastorear. Nunca vai ser fácil pastorear. Eu descobri isso pastoreando. A autoridade de um pregador é diferente da autoridade de um pastor que prega. Então você só pode falar daquilo que você sabe. O cara não vai poder chegar lá e falar no meu púlpito sobre família se o cara é solteiro. Vai catar coquinho na ilha de Patmos. Agora vocês aprenderam quando eu coloco essa frase lá no Facebook? Vai catar coquinho lá na praia da Galileia, lá em Patmos. Vai catar coquinho na ilha de Patmos e vai ver se a capa de Elias ainda está em Eliseu. Não dá. não vira. Então, assim, a questão do conhecimento é muito saudável, mas a questão da praticidade é muito melhor, porque a autoridade flui muito diferente. Eu não posso dominar um assunto, eu não posso expor um assunto daquele que eu não domino na prática. Porque senão eu vou ser só teoria, vou ser um hipócrita. Então, assim, eu entendo que não é fácil. Pô, lidar com gente é difícil. Lidar com uma mulher fofoqueira, que você tem um marido bacana. Lidar com um casal que é top, mas o filho é um satanás, é um demônio. Lidar com um filho bacana, mas o casal não é crente. E você tem que ter equilíbrio. E, na verdade, assim, tem pastor que infarta por causa disso. É lógico que eu não estou desmerecendo isso, mas eu não vou infartar por causa disso. Porque nem Jesus mudou todo mundo, não sou eu que vou mudar. A mudança não é para quem o pastor prega, a mudança é para quem quer ser mudado. Você acredita que tem muito pastor querendo se sacrificar pela igreja? Eu não sou de acordo, cara. E nem Jesus... Não sou de acordo. Se Jesus já se sacrificou por ela? Eu não sou de acordo. Eu não sei a sua opinião. Eu queria até que você expusesse isso, que isso aqui é bacana. Nada, cara. Mano, sério, eu não sou de acordo porque pastor tem família, cara. O membro pode trabalhar o ano inteiro. Chega em dezembro, o cara vai embora, férias, 30 dias longe da igreja. Bebe, fuma, vai pra boate. Aí volta em janeiro como se nada tivesse acontecendo. Vai lá, abraça o pastor, leva um presentinho, abraça o velho, virou. O pastor, se tirar 10 dias da igreja, quando chega lá, a placa da igreja está outra. Já tem outro no lugar dele. O pastor, se tirar 10 dias de folga... Tá roubando o dia da igreja, tá tomando o dia dos membros. Olha lá, ladrão de lã, ladrão de ovelha, não sei o quê, entendeu? Aí o que o cara fica? Sufocado, com desejo de tirar. De dar um. Cara, o cara não. Direito. O pastor não sonha, o pastor não tem sonho, não. Que se o pastor trocar de carro, ele tá roubando. Se ele andar de carro velho, Deus não tá com ele. Né? Eu não tô falando da ostentação, lógico, longe disso. Mas eu entendo que o pastor precisa ser cuidado. O cara que cuida da minha alma tem que ser tratado. Tratado com honra, tratado com excelência. É lógico que tem pessoas, pastores e pastores. Sim. Né? Então tem um pastor aí que, cara, implante de cabelo, emagreceu, botou gominho, pá, não sei o quê, e só tira foto de garotão sozinho na internet. Então, quer dizer, enfim... Quer botar implante no cabelo. Pô, e você vai ficar legal. Você não precisa nem botar os implantes. Você bota aquelas perucas que esses caras estão usando aí agora. Com vontade de puxar. Que nem o cara fez lá no YouTube. Puxa com aquele tupetezinho que você tá meio vaidoso. Mas, assim, pastor Albert, eu acho que a agenda de alguns ministros, de alguns líderes, está muito mal programada.
o cara não tem tempo para a família, o cara não tem tempo para fazer um avaliativo pessoal, fazer uma faculdade, fazer um novo curso, passear, tirar um tempo para ele. Eu acho que a igreja precisa assim, entender o seu líder, porque o pastor e a sua família é o para-raio da igreja. Tudo bate neles, querendo ou não. Eu vou te contar um fato aqui que aconteceu com um pastor amigo meu. Ele levou um rapaz para fazer uma conferência na igreja, sexta, sábado e domingo. No domingo eles foram almoçar juntos. E esse cara é um apóstolo, e o cara tem um rema, o cara anda, tem pastores e pastores, apóstolos e apóstolos, bispos e bispos. Sabe que toda a área da sociedade a gente tem gente que é boa e gente que é mau caráter. Pô, ele almoçando, o cara parou de comer e ficou olhando para ele. E disse: pastor, eu tenho um recado para te entregar de Deus. Aí esse amigo parou e falou: pastor, o senhor está em adultério. Aí o pastor perdeu a fome e falou: não, pastor, eu tenho família e tal, o senhor tem que me explicar que adultério que eu tô. O senhor está adultério com a sua igreja. O senhor não tem tempo para a tua família. O senhor vai morrer e você não vai dar e cumprir sonhos que você tem com a sua casa. Caraca. Você está tão envolvido com a igreja, tão envolvido com a igreja, tão envolvido com a igreja, que você deixou de viver para a sua família. E a sua família é a sua igreja, é a tua primeira igreja. Ele falou que aquilo foi uma chave que virou na vida dele. Ele desabou ali e agora ele está vivendo o tempo da família dele. E coisas que estavam para ser resolvidas foram resolvidas por causa do tempo de qualidade que ele está dando para a família. Então, assim, eu acho que às vezes o cara está tão envolvido na igreja que ele esquece que tem uma mulher, esquece que tem filho. O filho está crescendo sem ver o pai. O filho já tem filho e o avô não vê o neto. Só tem aquele tempo do altar. Altar, beija, abraça. Quando vai na pra frente cá, da igreja é o super avô, é o super pai. Entendeu? Porque quer fazer diante da igreja o que não faz em casa. Isso é problema. E essa fatia pastor do precisa tempo... ter tempo para descansar. Você que é membro de uma igreja, orienta seu pastor. Dá para ele esse direito dele poder descansar, dele poder ter um momento de 10 dias com a família dele, desligar o telefone. Mas aí, cara, é uma coisa puxando a outra. Pastor, por que o pastor não sai? Porque ele olha para um lado e olha para o outro, não tem ninguém. Por que ele não sai? Porque a culpa é dele. Ele não se preocupa em fazer nenhum cara igual a ele ou melhor do que ele. Ele tem medo de perder a cadeira, de sair de lá, alguém tomar a presidência. Pastor, ninguém vai tomar aquilo que nunca foi seu. A presidência é sua, mas a igreja não é tua, é de Deus. Verdade. O engraçado é que a central do Boa Sul, onde eu faço parte, pastor Antoniel Moreira Brito, meu pastor, respeitosamente chamo ele assim, e as filhas dele me chamam de irmão. Nosso pastor tira férias. Foi uma luta no começo. Luta para ele, porque ele conceber a ideia. Eu falei assim, vai, deixa já escalado todo mundo aqui. Engraçado que a gente usa o texto, o trabalhador digno do seu salário, mas o trabalhador só pode ter salário e não tem descanso. Até Deus descansou, cara. Né? No 7º dia... Os judeus pensam diferente, mas eu entendo a sua fala pela questão de que Deus impôs uma regra. Você tem 6 dias, tem um dia que é descanso. E eu lembro de você pregando sobre o ano do jubileu. Ano do jubileu. Rapaz, aquela foi muito forte, velho. Ano do jubileu, isso mesmo. Quando você vem tratando sobre... Você vem tratando dos 6 dias, no 7º dia tem um descanso e tal, vem o descanso da semana, o descanso mensal, o descanso anual, o descanso... E aí tudo nas questões da terra, né? Tudo na questão da agricultura. E aí você vê que até para a gente produzir na terra, Deus faz com que a gente tenha uma parada. Para a gente se autoavaliar, a gente olhar para trás assim e falar assim, caramba, quanta coisa eu perdi, ou quanta coisa eu não fiz. E nosso pastor lá, ele hoje sai... E às vezes tem algum susto com a gente, né? Porque a gente fala assim, pastor, pode ir tranquilo. Pastor, a igreja separou aqui uma viagem para o senhor, para sua esposa, o senhor vai para tal lugar, já está comprado. Ele é assim, gente, pastor, para o senhor no resto do ano pregar para a gente aqui bem, descansa. E as pessoas têm essa mania de botar uma Parabéns à Decentral do Boa Sul por fazer isso com o seu pastor. Porque, assim, pastor Albert, eu acho que às vezes a gente, eu exijo muito do meu pastor. É muito fácil eu chegar lá na Vida pela Vida e falar assim, pastor Albert, vem aqui na minha casa. Pastor Albert, ora por mim que eu tô com dor de cabeça. Pastor Paulo, Albert, é por isso que eu tô falando. Pastor é pastor 24 horas. Ele não tem
ele não tem direito ao descanso. Na verdade, quando está todo mundo indo para descansar, o pastor vai trabalhar, que ele vai pregar, ele vai dirigir o culto, ele vai atender um gabinete. Então o pastor é de segunda a domingo. Ele é pastor segunda a domingo. O membro não. O membro é só quarta, quinta e domingo. Mas o pastor não, é integral, pô. Nessa nova pegada que o senhor está dirigindo a igreja, junto com a sua família, o que te desafiou esses dias? Se é algo que mexeu em você, como líder da igreja. Da pandemia? Independente da pandemia, como líder, você agora é o líder da igreja. Porque, tipo assim, eu chegar lá e pregar, eu vou embora e é o tesoureiro, é o pastor. Uma coisa que corrói quem é líder, acho que isso, a maioria dos líderes, você é o exemplo daquilo que você fala agora. A Valéria fala muito disso. Porque eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, que eu sou extravagante, eu gosto de brincar e tal. E na igreja é assim mesmo, eu fico lá brincando, fico olhando, tal, você, tal. Aí ela fica, cara, estão te olhando. Você tá aí, não sei o quê, tá todo mundo te olhando. E eles ficam olhando, observando o que você faz. Por isso que eu vou tirar a cadeira lá de cima e a gente vai ficar ali embaixo. É só fazer a obra. Eu já não gosto de ficar ali em cima, ficar lá embaixo mesmo, porque eu quero sentir o que eles sentem também. Que uma coisa que sempre me incomodou, principalmente dentro da Assembleia, cara, você tá pregando, tá todo mundo olhando para suas costas, cara. Isso aí. Uma vez eu falei, pastor, o senhor pode me atender? Um pedido? O pastor, pois não, meu filho. Eu falei, o senhor pode dizer sim antes de saber o que é? O pastor caiu na minha. Sim, eu vou atender. Eu falei, todo mundo descendo. Olha para mim aqui, olho no olho. Aí o outro lá, isso é um desrespeito. Eu falei, irmão, melhor que você ficar olhando pro meu bumbum, pô. Tá maluco? Senta do lado da tua patroa, sente o perfume dela, rapaz. Isso é engraçado. Adora Deus em família. Desrespeito? Só porque ele saiu do altar? Só porque ele saiu... mas os caras... Ele é melhor do que eu. Mas é uns caras que... É igual o cara que eu fui pregar numa igreja e o pastor me deu a alegria e a honra de ministrar a ceia na igreja dele. Pastor, comanda aí. Eu falei, caramba... tipo assim, eu não sabia muito a liturgia deles lá e falou, na igreja, como você é membro, faça aqui também. Falei, beleza. Comecei, aí peguei uma bandeja, conheci o camarada, fui na direção do cara para oferecer para ele servir os irmãos. Quando eu era diácono, eu fazia isso. Hoje eu sou evangelista, não preciso fazer isso mais não. Da vez para outra. Não foi isso não. Fez. Eu acho que essas coisas só acontecem comigo. Minha esposa olha para mim, ela ficou roxa, porque ela estava perto. Aí eu falei assim, meu irmão... Cara, quem me conhece sabe o que eu faria no desce do altar, que você não entendeu nada que é servir. Aí eu falei, quem é pastor aqui? Aí o pastor levantou a mão, e eu dei na mão só dos pastores. Falei para os diáconos sentarem. E meu pastor esses dias fez isso também na ceia lá. E nós servimos os diáconos. Eu falei assim, como pastor convidado, é um prazer, é uma alegria para mim. Evangelista não tem um texto que Jesus disse que não veio para ser servido, não, né? Não tem. Não tem. Depois você me dá o nome desse evangelista. Rapaz, pensa assim, foi grosseiro. E a gente tem que sorrir. Ele é evangelista, né? Eu falei, cara, os caras estão muito preocupados com carteirinha de convenção. Estragando a carreira dos evangelistas. O cara está preocupado com cadeira no púlpito, com carteirinha de evangelista. Não, porque quando eu era diácono eu fazia, irmão, o diácono que tem que fazer. Eu falei, mas na ceia, quem serve somos nós também. Pastor eterno diácono. Eu sirvo a ceia. Então, o maior desafio, como foi a pergunta, é você ser exemplo. O desafio do líder é que o que você fala, eles vão te medir na segunda. O que você prega na segunda, eles te medem na terça. E assim sucessivamente. Né? Enquanto a galera está preocupada em outras tantas coisas, lá na comunidade a gente precisa... Pastor Albert, o tempo voa, mas eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. Conte-nos uma experiência na itinerância e outra de pastorear. Experiência tu já viveu, cara. Sim, pregando. Vai virar um livro, então, se eu for falar. Experiência de rodoviária, você já teve? Essa é a mais triste. Experiência de perder voo, que eu acho que não tem coisa pior do que perder voo. Principalmente quando você está na cidade oposta, né? Não é na tua cidade, você perde o voo na outra cidade. Eu já perdi voo fora do país, cara. E aí fica pior, porque ninguém fala a sua língua e eu fiquei assim... The book is on the table. Pero que sim, pero que não. Agora, experiência marcante. Experiência espiritual, assim, no culto. Eu pregava numa igreja ali em Caxias, no início da caminhada. Eu fiquei pregando 2 anos num culto de quinta-feira à tarde. Começava às 3, terminava às 6. Eu preguei 2 anos nesse culto, sem nenhuma mensagem repetida. 2 anos. E não sou eu que falo, não.
É o pessoal que me acompanhava. Esse culto dava 30 pessoas, 40 pessoas. Aí foi crescendo, 100 pessoas. Aí diminuía, tal. Ia. E um dia entrou um camarada lá, que era o pipoqueiro de uma praça que tinha lá, cego. E Deus fez o cego enxergar. E esse cego enxergou, ele pegou, me lembro que ele pegou a bicicleta e andou dentro da igreja com a bicicleta para todo mundo entender, que todo mundo conhecia como cego. Ele morreu salvo, esse cego. Ele não era mais cego. E essa outra experiência nesse mesmo lugar, um cara que era um pregador, que estava com uma doença que ninguém descobriu. Ele foi em São Paulo para fazer trabalho, mas ninguém descobriu, ele estava definhando. Aí o Sidão estava junto. Aí Deus tomou a casa e me deu uma palavra, eu fui em direção a ele e falei, hoje eu tiro a mão. Deus disse na minha boca, hoje eu tiro a minha mão que estava sobre você. No outro dia, na outra semana, o cara voltou lá, já estava engordando, já não sentia os sintomas, já estava melhor e voltou a pregar. Hoje ele é pastor de uma igreja. Caraca. E essa provavelmente seja a mais recente, que seja a mais marcante. Eu estava pregando no interior de São Paulo e eu chamei os jovens numa conferência de jovens, a igreja é enorme. Chamei os jovens na frente para poder orar para batismo com o Espírito Santo, que hoje o pregador não quer mais saber disso. Né? Não ora mais. Ninguém ora mais para batismo com o Espírito Santo. E orei, e eu, como o altar da igreja é muito largo, a igreja é enorme, eu me deparei com o ministério de Libras da igreja, com os surdos na frente do altar. Eles vieram para o altar para serem batizados com o Espírito Santo. E o ministério falando com eles acerca disso, e eles na frente. Devia ter uns 5 ou 6, ou um pouco mais. Eu não consegui contar. Quando eu vi aquilo ali, aí é a parte evangelista, né? Que você fala e depois pensa. Eu não sei se foi eu que me movi ou se o Espírito que me moveu, mas eu fui até eles. Eu corri e falei com eles, falei para a professora de Libras, diz para eles que Deus hoje quer dar uma experiência para eles espiritual. Aí ela disse, começou a chorar, chorando. E eu comecei a fazer a oração. Aí quando veio a presença, né? O cabote, a glória. O peso mesmo ali da presença. Deus batizou 2 deles com o Espírito Santo. Eles não voltaram a falar, mas eles oraram em línguas. Como é que o cara que não fala, porque ele não fala porque ele não ouve, como é que o cara que não ouve, ele é deficiente auditivo, vai falar em línguas se ele não ouviu ninguém falando? Então essa é uma experiência marcante, essa mensagem está no YouTube. E, assim, uma coisa extraordinária que eu vivi no meu ministério, que eu vou levar para sempre isso. Eles não foram curados da surdez, mas eles falaram em língua estranha. É poderoso. E lá, na igreja, onde o senhor está pastoreando hoje? Uma experiência aí. Uma vez um rapaz estava um menino, ele saiu... Teve uma que eu estava presente, eu vou te lembrar aqui. Eu estava pregando na igreja e veio uma moça me procurar, que era uma moça que era da nossa igreja, do nosso projeto. E ela veio me procurar falando que era para eu ir lá na Boca de Fumo desenrolar com o traficante, porque o filho dela tinha roubado a barraca de um cara que era crente. Eita, o crente foi lá cobrar a justiça. O crente foi lá e cobrou da mulher, não. O crente foi lá e falou com o gerente da favela, em vez de falar com a mulher. Eita. É os crentes meia tigela. Eu fui, peguei e fui. Quando eu fui na rodinha onde os meninos estavam, o cara estava já com outro compasso desse garoto. E esse menino já estava amarrado, já estava sangrando já, né? E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Porque é uma experiência que eu nunca tive, né? Eu levei o Anderson comigo, meu filho. Quando eu cheguei para perto, o cara já gritou de longe, dizendo, pastor, vai embora porque não tem desenrolo. Vai para tua igreja, não tem desenrolo. Aí eu dei um grito e falei, irmão, deixa o garoto comigo. Na linguagem da comunidade aqui no Rio de Janeiro, você que não é do Rio, deixa o menino no meu contexto. Deixa comigo porque eu vou cuidar dele. E os caras não me respeitaram. Porque naquele dia estava o dono da favela. Não era o gerente, era o dono que estava lá. Se não me engano, era uma quinta-feira. Então o cara falou que ia pegar os 2 meninos para ficar de exemplo. E exemplo aqui no Rio de Janeiro é matar os garotos. Então eu fiquei enrolado com aquilo. Quando o garoto chegou, porque ele estava comigo e a mãe. Quando ele chegou, o cara tinha um anel maior do que esse que você tem e deu um soco na cara do garoto que abriu o supercílio. Então começou a sangrar e a mãe começou a chorar. As irmãs começaram a chorar, foi um desespero, né? Aí que se foi juntando gente. Não tem, solta, não solta. Eles foram e pegaram o garoto, colocaram dentro de um carro e foram para um outro lugar da favela. E isso, traficante, devia ter uns 5, 6 traficantes, cara. Só que quando eles foram para outra extremidade da favela, já juntou mais 10.
Tinha uns 15, 16. Aí eu olhei pro Anderson, meu filho, e falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Ele, pai, não sei. Eu falei, o não a gente já tem, vamos tentar. E na época eu tava assim, perder ou ganhar. Vambora. Parti atrás dos caras e fui lá para outra extremidade. Quando eu cheguei lá, aquela muvuca, o pai, a mãe chorando, o garoto sangrando. E aqueles dois tipos de gente, os anjos e os demônios. Os anjos dizendo, solta, solta, os demônios, mata, mata, mata. Eu cheguei lá e dei um grito, tava uns 50, 40 metros, e menos que isso. Tava uns 12, 15, 20 metros. E dei um grito, falei, irmão, deixa o garoto comigo, eu vou levar ele pro centro de recuperação. Ele vai ficar no meu contexto, da minha responsabilidade. Pastor, mete o pé pra tua igreja que não tem desenrolo. Aquilo me subiu o sangue, cara. Eu sou meio sanguíneo. Aquilo me deu um... Eu falei, cara, vocês estão me desrespeitando como liderança espiritual aqui. A gente ora por vocês, a gente pede a Deus para guardar a vida de vocês, para Deus libertar vocês. E agora você está me respeitando. O projeto que funciona ali é para cuidar dos filhos de vocês, é para cuidar das esposas de vocês. Você está me respeitando? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai cobrar o sangue desse garoto da tua mão. Se esse garoto morrer, que Deus cobre de vocês o sangue desse rapaz. Eu não oro mais por isso aqui, virei as costas. Quando eu virei as costas, o cara... Eu estava esperando esse cara pegar uma arma e me dar um tiro. Só que como não houve esse burburinho, eu ouvi o grito dele dizendo, pedindo uma pistola. Dá uma pistola. E os garotos chorando, todo mundo chorando, que ele ia matar o garoto. Só que ninguém no meio daqueles 16, 15 traficantes deu uma pistola pro cara. E os caras estavam armados. O cara ficou irado porque ninguém deu a arma. Ele estava tão fora de si que ele me gritou e disse, pastor, pega esse garoto e leva ele daqui agora, porque Deus acabou de dar um livramento para ele. O cara nem é crente. Eu peguei o menino, peguei os dois aceitaram Jesus, nós oramos. Eu tirei o menino de lá, levei para o centro de recuperação, tratamos dele, ele voltou, serviu a Deus. E o garoto, o outro garoto, porque aceitou Jesus, desviou e mataram. Esse garoto serviu a Deus, ficou lá 1 ano com a gente e desviou de novo. E tá onde? Tá no mesmo lugar onde os caras queriam matar ele. Só que o negócio é o seguinte, Deus fez, cara. Então essa é uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. De tirar alguém da morte. Isso não é só esse caso. Literalmente. Agora, se ele quiser morrer, que ele morra. O problema é dele, não é mais meu. Porque, na verdade, essa é a função do pastor, né? Tirar a ovelha lá da boca do lobo. A boca do leão mesmo, literalmente. E você vê que, às vezes, a mãe... Quantas mães vão estar nos assistindo agora e tem uma vida parecida com essa, desse testemunho que você está falando, e isso é vida de pastor, irmão. O itinerante fica o glamour, né? De ter o nome dele lá na faixa, no cartaz, no outdoor. Mas isso aí não dá cartaz, isso aí não dá agenda, dá não. O problema é, vida de pastor é toda hora, porque o problema do itinerante é que ele não entendeu ainda, alguns, que o pastor é uma semeadura eterna ali. Ele que pode contribuir ou pode estragar a semeadura do pastor. Isso. E aí a galera... Dependendo da mensagem que o cara prega na igreja, ele desgraça a igreja do pastor, fecha a igreja no outro dia. Mas qual a tua experiência que tu falou que lembrou? A da família que estava lá, do garotinho que começou a chorar lá na frente do púlpito, e daqui a pouco veio a mãe, daqui a pouco o pai queria Jesus também, e você ficou assim, estatalado, porque você conhece a história na comunidade, e daqui a pouco todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, a turma toda começou a falar em línguas. Eu falei assim, rapaz, como vale a pena, cara. Verdade. Como vale a pena. Aí a gente vê o grande sentido da gente poder servir ao Senhor naquele chamado com fidelidade. Vamos lá. O que mais tem te desafiado hoje como pastor e pregador nesse tempo da pandemia? Como pastor, é o projeto que cresce o número de crianças e o recurso que diminui. Então, é desafiador porque eu tenho uma escola, né, cara? Eu não vou ficar pagando de pobre coitado para ninguém para poder ficar na mão de ninguém também. Eu entendo o que é uma aliança, mas eu compreendo o que é bajulação. Então eu não vou ficar bajulando ninguém. Eu sou daquele princípio. Deus faz, Deus toca, Deus move. Porque eu acredito em Deus, eu deixo de acreditar. E como pastor, é tratar bem o rebanho, alimentar bem o rebanho. É ficar com 30, 70 no máximo, mas saudáveis, reproduzindo. Entendendo que 1 mais 1 faz 2, 2 mais 2 fazem 4, 4 mais 4 fazem 8, 8 mais 8, 16. E a gente tem uma igreja saudável. Eu não quero uma igreja cheia de gente vazia. Eu quero uma igreja saudável. Esse é o desafio, cara. Essa pandemia mexeu muito contigo, pastor Alberto? Peguei o Covid 2 vezes, né, Paulo?
Caraca. A primeira vez, 18 dias na lona, e foi no início da pandemia. É muito engraçado isso, que no dia, assim, um dia que eu saí do quarto tossindo tanto que eu senti uma secreção saindo daqui das vias aéreas pro pulmão. Eu falei, como era isso que estava circulando como notícia, falei, pronto, me leva pro hospital porque vai dar ruim. Aí não levamos, eu fiquei tratando em casa com aquilo que ninguém... Eu não vou poder falar isso aqui, senão vai dar ruim. Eu fiquei tratando em casa e fazendo nebulização. A nebulização me salvou, cara. Aliás, primeiro Deus, depois a inalação. A inalação direto. De um dia para noite, o negócio ficou bom. Depois de uns 5 dias, acabou o sintoma, fiquei legal. Mas estou com a sequela, né? É um desafio. Sobreviver a um período tão difícil. Que a gente nunca imaginou que iríamos viver isso. A minha era só revelação dos cultos de consagração que a gente ia, das vigílias, as profecias que a gente ouvia, enfim. E a turma isso hoje, é profeta, né, cara? E a turma hoje vem na contramão, né? Porque, biblicamente falando, a coisa tende a piorar. Mas a turma vem dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai abrir o mar, que o faraó vai cair, que o demônio vai se estropicar. Enquanto isso, você está dando dinheiro aí para os falsos profetas, os caras estão andando de carro de 800 mil reais, ostentando roupinha bonitinha na internet, e você, bobão, dando dinheiro para esse tipo de gente. E provavelmente você não está dando nem dízimo nem oferta na tua igreja. E ainda fala mal da igreja dele ainda. Fala mal da igreja dele. O pastor que na hora que o bicho pega, o pastor dele... Eu já vi pregador itinerante, mas nunca vi igreja itinerante. É uma desgraça, né? Rapaz... Uma hora tá ali, o cara vai onde tá dando, né? Eu tô aqui, eu tô ali. Onde é que tem mais gente com dinheiro? Então ali eu vou. Ali, onde tiver o seu tesouro, ali estarei eu. Pastor Albert, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho, muito obrigado por me atender mais uma vez. Falando de Bíblia é a sua casa. Sempre que vier por aqui, por perto, fale comigo, a gente marca aqui, fala com o Daniel, meu diretor rapidinho, de imagem. Daniel ali, ó. Daniel é... Na Cova dos Leões. Já está lá, né? Na ilha de produção. É. E a gente está aqui para poder receber o Senhor e poder falar das coisas de Deus, assim, com muita clareza, com alegria. Porque tem gente que acha que porque é pastor, o cara vai ter que falar com ódio das coisas. Cara, pelo contrário, a gente fala rindo. A gente está aí disposto aí a conversar sem debate. Cara, eu não gosto de debate. Não gosto de cada um. Cara, se você tem uma linha de raciocínio e você foi instruído naquilo ali, acredite, não é o meu raciocínio que vai te mudar, cara. Sim. Entendeu? Então a gente respeitando as diferenças, né? Essa galera que vai pra internet, pai, que gosta de um... Rapaz. Não vai, cara. Mira, mano, você tá precisando de mansidão, de domínio próprio. O proverbista vai dizer que como cidade derrubada que não tem muros, assim, um homem que não tem controle ou que não domina a si mesmo. Ou que não tem domínio próprio. Você tá na internet querendo dar paulada nos outros, e eu sou alvo disso, cara. Sou alvo disso. Pegaram um videozinho meu, você viu, né? Lembro. Cortezinho de 12 segundos. Menos que porque isso. Eu pedi um amigo meu, Bruno, para segura aí rapidinho, não te pedi para tocar agora não, porque é da liberdade que a gente tem de amizade, sim, transpareceu no microfone, né? Cara, não, depois eu vou te mostrar, eu printei. A galera jogou isso, aí alguém me marcou e os caras vieram no meu DN, no meu privado, para poder... Cara, palavra de baixo calão de gente que toca na igreja, velho. De gente que toca, de músico de igreja, de gente que... Eu respeito os músicos, já fui músico da noite quando eu era do mundo, cara. Eu nunca vou desrespeitar uma música, eu amo a música. Na realidade, se não fosse pregador, eu ia ser cantor de igreja. E o pastor Albert gosta de cantar, hein? Eu canto, velho. Então, quer dizer, nunca vou desrespeitar, mas os caras, um falando que ia bater a cabeça na minha... a baqueta com a baqueta na minha cabeça, outro dizendo, vou te dar uma guitarrada, outro me xingando mesmo, xingando com palavras... Eu sei. Não, então, quer dizer, esses crentes da nova geração é tudo doido, mano. Essa galera, pô, respeita. Eu tendo que me defender de uma coisa que eu não sou culpado. E não dá. A internet virou terra de ninguém. Então você que gosta de poder, de ficar pegando videozinho, postando nesses sitezinhos para fazer chacota, cuidado que ali pode ter um pai de família, pode ter uma pessoa séria. Respeita a idoneidade das pessoas. Vai lá, conversa com o cara, pergunta por que ele fez isso. Conversa, agora expor na internet e fazer... Porque todo mundo tá atrás de views, né? Tá todo mundo tentando um like e mesmo que o cara...
Teve um que teve aqui que queria mandar no programa. Falou que ia trazer, que não sei o que nós vamos fazer assim, que eu vou fazer assim, vou botar. Eu falei. E aí ele perguntou assim: tem que falar assunto polêmico mesmo. O negócio de ficar falando de Bíblia não dá certo, não. Eu falei, miserável. Vai falar de quê, gente? Então, assim, o pastor Paulo um dia vai fazer aqui pelo menos uma roda de debate. Vai ficar bacana, né? Umas 3 ou 4 pessoas aqui. Sim. Debater sobre alguns assuntos que podem ser polêmicos, podem não ser polêmicos, edificantes. Mas que seja edificante, cara. A gente tá precisando na internet de coisas edificantes. Eu tô programado aqui para trazer agora no Outubro Rosa a viúva, a solteira, a casada e a divorciada. Você pensa, legal, as 4 cara. Vai falar sobre relacionamento, sobre fé, sobre vida pessoal, sobre espiritualidade. Sobre a perspectiva de 4 situações diferentes. É bacana. E uma assim, uma conhece a outra. E são de igrejas diferentes. E assim, eu tô mandando a pauta, conversando agora com elas, e elas ficam assim, qual o dia que nós vamos? Qual já estou ansiosa. Agora em outubro, né, cara? Vai ser agora em outubro. E porque, assim, para mim é muito bom porque poder conversar, saber como é o outro lado. É o tal da empatia, não é isso? Sim. E tem faltado muito isso no meio cristão. Muito, cara. Tá faltando respeito. Eu não vou dizer assim, você nunca viu o cara da outra religião falando mal da mesma religião. Vê, isso tá na índole das pessoas. Tá no caráter das pessoas. Agora, isso me assusta quando vem de alguém que prega sobre caráter, porque é muito mais fácil eu instruir você no seu caráter do que tratar do meu caráter. Eu não tenho que tentar fazer você mudar, eu tenho que mudar, cara. Você tem que me enxergar diferente. Se eu não consigo fazer você me enxergar diferente, acredite, não é você me ouvindo que você vai mudar, cara. Então, esse tempo é um tempo que a gente precisa de alguém que edifique a gente na internet. A galera gosta de polêmica, eles querem dinheiro, TikTok, dinheiro do não sei o quê, dinheiro do não sei o quê. Então, esse é o tempo, né? E outra coisa, é você mesmo que está aí me ouvindo. Você que não percebeu que você tem um chamado de Deus, acredite, o chamado de Deus vai repercutir na tua obediência. Agora, sabe qual é o problema, pastor Paulo? Essas mulheres que a gente respeitava, essas mulheres de oração, que não conhecia nada do verbo, que não conhecia, às vezes, até da teologia, mas quando o pau quebrava na cabeça da gente, era na casa delas que a gente ia orar, buscar refúgio, buscar de Deus uma resposta. Deus está levando elas, cara. Onde é que tem um trabalho de oração? Onde é que tem um culto de libertação que seja uma água purificada? É raro. Existe, mas é raro. Não tem mídia. Essas mulheres estão indo embora. E cadê as substitutas? Tá no TikTok. Chorando. Devagar, garoto. Sai da minha cola. Tentando. Tá lá. Sério, meu. Sai do TikTok. Mergulha na palavra. Tá? Quer buscar a internet? Busca coisa que te edifica. Não dá para a igreja mudar o mundo se ela está se parecendo com ele. Verdade. Não dá, cara. Aí o mundo está entrando na igreja. Eu não estou falando de estilo de igreja, não estou falando nada disso. Estou falando do comportamento da gente, que a gente está perdendo para o ímpio. Né? No outro dia eu me senti envergonhado porque estava com pressa para poder pagar uma conta na loteria. Com pressa. E a loteria tem aquela fila dos aposentados, né? E a fila dos coisas. Aí quando a fila do aposentado devagarzinho. Aí quando liberou aqui, o senhor, ele pulou para a fila da galera que tá ali um tempão. Eu murmurei, cara. Eu falei, cara, ele já tem a fila deles. Para que vem para cá e a fila tá vazia? Aí a mulher, que tava ali esquisita na minha frente, que não era crente, ela, senhor, entra aqui na minha frente. Fica aqui. O senhor paga a sua conta. Aí eu tive que sair da fila. Eu pedi perdão a Deus porque eu fiquei envergonhado com aquele meu comportamento. Porque, quer dizer, o ímpio, que às vezes que não vai para a igreja, que não é religioso, que é esquisito, tá me dando um baile de que é ser ético, de que é ser uma pessoa de bem, que é ser uma pessoa de moral. Enfim. Então, meu filho, a igreja, logicamente, não vai te salvar. Mas o teu comportamento mudado vai dizer se você é salvo. Gente, infelizmente o tempo voou. Que isso, Paulo? Já foi. Ô, Daniel. Poxa, Daniel. Vou soltar o leão, hein, Daniel? Pastor Albert, muito obrigado pela companhia, pelo bom papo, pelas experiências que o senhor nos contou, dividiu com a gente. Obrigado. Obrigado você, meu amigo. Pela amizade, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela bênção que você é. Amém. Continue anunciando a palavra de Deus, continue deixando Deus te usar. Faço minhas orações para que o Senhor continue prosperando o trabalho lá. Amém. O
Senhor continue lhe enviando recursos e quando precisar, estamos aí, a gente vai lá. Amém. Claro. A gente vai dar glória a Deus junto, a gente vai... Se tiver que fazer... Só que é distante. Ó... Tem uma laje lá para virar. Vamos embora, tô lá, vamos lá. Eu levar gosto. o Daniel também. Eu gosto, vamos lá. A gente leva umas câmeras dessas aí pra gente filmar lá, ver o ao vivo mesmo. Irmão, tá aqui hoje, a gente tá aqui e fazer parte dessa história, porque, poxa, pastor Albert, a gente vê tanta coisa aí solta, né? E gente que quer levar Deus a sério, às vezes a gente não dá valor, né? E a gente precisa dar valor a quem tá dando valor às coisas de Deus. Começar a fazer umas cruzadas. Eu fiz muito lá, né? Eu vejo que é um impedimento que é muito alto, é muito caro o aluguel de palco e tal. Aí tem a galera que está fazendo cruzada aí agora, mas é de cunho político agora, né? Mas eu tenho desejo disso, então eu queria pedir oração para que vocês peçam a Deus para lembrar da gente, que a gente quer fazer as cruzadas lá, para poder a gente anunciar o Evangelho de Cristo. E você que quer conhecer nosso projeto, com a permissão do pastor Paulo, Senhor, visita a nossa página no Instagram, Projeto Lucas 2219. O nome da nossa igreja é A Vida pela Vida. Você vai ver lá todas as nossas atividades, o que nós estamos fazendo lá, o que as crianças estão fazendo, como elas chegaram e como elas estão hoje, que o projeto já tem 4 anos. Se você quiser trazer um recurso, liberar uma semente, está lá os dados da igreja, o Pix da igreja, o CNPJ do projeto, nos ajude. Conto com as suas orações e conto com a sua ajuda. Pastor Paulo, um abraço na família, na esposa. Obrigado, Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Daniel, um abraço também. Deus abençoe vocês do Falando de Bíblia. Vamos à oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse dia e por esse momento tão precioso. Obrigado pela vida do teu filho, pastor Albert, sua casa, seu ministério, sua chamada. Queremos suplicar aos céus, continue manifestando o teu braço forte sobre a vida do teu filho, operando maravilhosamente, Senhor, suprindo as suas necessidades e também glorificando o seu nome sobre seus projetos, pois os projetos que o teu filho estão vivendo, Senhor, ali fazem parte do projeto celestial. Pai, queremos colocar diante do Senhor as vidas que estão nos assistindo agora. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo teu sustento, pelos livramentos. Obrigado pelas portas abertas, pelas portas fechadas, pelos sim e pelos nãos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado em nós e pela multidão da tua misericórdia através do zelo da tua fidelidade. Repreende toda ação diabólica contra esta família, joga por terra toda ação do inimigo, Senhor, contra esta casa, coloca o coração deste marido no coração dessa esposa, da esposa no do marido, converte o coração dos filhos aos pais, traz harmonia sobre este lar. Obrigado por esse tempo tão precioso em que falamos aqui, Senhor, das tuas grandezas. Muitas vezes, Senhor, sabendo que o Senhor é muito mais do que podemos falar. Fala aos corações dos teus filhos, através daquilo que conversamos. Edifica-nos através da tua palavra. Nós te suplicamos e te rogamos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia. Yeah.